noite, vamos para mais uma live. Hoje dentro de casa, que lá fora tá chovendo. Podridão negra, vou começar pela podridão negra, tá? Podridão negra é o terror de todos nós que cultivamos orquídeas, ok? Porque é uma doença, ela é muito rápida. Às vezes, quando ela pega um seedling, tipo aquela plantinha, aquela planta aqui da Joyce, ela não é um seedling, mas é uma planta pequena. E o que acontece? Quando ela pega uma planta dessa, ela pode chegar a matar uma planta dessa em 24 horas, um pouquinho mais de 24 horas. Uma doença muito rápida, muito rápida. E você tem que agir rápido. Observou, trata, separa logo, tira do local. Só que o seguinte, eu há um tempo atrás, vocês sabem que eu não uso veneno aqui. Eu evito usar veneno aqui de qualquer jeito. Eu tenho o Casumim, que quando eu tenho uma planta muito bacana e ela aparece algum sinal de alguma doença, eu vou lá e aplico o Casumim nela só. Muitas vezes, como é que eu faço essa aplicação? Eu pego uma vasilha plástica, um pote de sorvete velho, né? Porque depois a gente pode cortar todo para ninguém reaproveitar, faz aquilo ali, bota assim, de repente, sei lá, meio litro, 1 litro de água, bota a proporção correta do Casumim ali, e você mergulha a planta com as raízes. Você pode até pegar uma canequinha e molhar as folhas, e deixa ali 1 hora, 1 hora e meia para essas raízes absorverem, porque o Casumim é um fungicida sistêmico, ele entra por dentro da planta, ele age de dentro para fora. Mas eu estava percebendo que eu não estava tendo muito resultado com o Casumim, e eu estava achando que não estava legal e tal. Eu nunca tinha associado, por isso que eu perguntei quem participou da live com o Ed, foi a questão seguinte: a relação de pH com Casumim. Eu estava aplicando Casumim com a água que eu recebo da empresa de abastecimento de água, que aqui é a CESAM, Companhia Estadual de Saneamento. E essa água chega num pH de 7, 7,2. Só que o Casumim, pela recomendação do Ed, tem que ser com pH de 5 e tem que baixar bem. Então o que eu fiz? Eu procurei aqui, vocês não vão acreditar, aqui no Espírito Santo, aqui na Grande Vitória, eu fiz pesquisa, eu não achei o ácido fosfórico aqui para comprar, que foi o Ed que indicou. Eu não achei. Vasculhei, procurei um monte de lojas aqui, de lojas de produto químico, Laber Química, Suíça, quem é daqui da região conhece essas lojas, procurei. Para não dizer que não achei, achei em uma loja, mas na internet, fora daqui, 1 litro está custando R$60. Aqui o cara estava me cobrando R$170 no mesmo produto, no mesmo volume. Então o que eu fiz? Eu fiz um teste. Que eu tinha uma planta aqui que ela estava com meio esquisitinha, que eu já tinha aplicado com Casumim, mas eu vi que não estava. O que eu fiz? Eu peguei, não é o ideal. E aí, Alan dos Santos, não era o ideal, mas eu reduzi o pH. Como eu fiz só 1 litro, o que eu fiz? Eu reduzi o pH com vinagre. Lembra que o vinagre, apesar dele baixar o pH, ele ainda traz para a água alguns componentes químicos que não são legais para as orquídeas. Mas eu fiz esse teste, e aí o que eu fiz? Eu botei em torno de 5,2, 5,3, essa faixa é boa, de 5 a 5,5 de pH, e apliquei. Apliquei em 2, 3 plantas, o resto eu botei alguma planta assim só preventivo, para ver se tinha para evitar algum problema futuro. Ela Malico, Edna, ei meu amor, Valéria. Então eu fiz esse trabalho e estou monitorando. E eu fiz e eu fiquei, quando eu apliquei, vocês sabem que aqui está chovendo muito. Então aqui eu fiquei mais ou menos umas 12 horas sem chuva. Eu acho que foi suficiente para a planta absorver, porque eu voltei a olhar mais tarde, já estava sequinho, então eu acho que ela absorveu todos os componentes químicos necessários. Vou observar. Porque em quais plantas que eu coloquei? Eu comprei recentemente um lote de Sofranite cernua. E algumas dessas plantas começaram a apresentar folhas pretas. Eles nem entraram ainda no orquidário, então eu apliquei nessas plantas o Casumim com pH de 5,2. Bom, eu espero que dê certo, eu vou acompanhar, vou informando vocês, mas a dica do Ed é uma dica confiável, dá pra a gente confiar no Ed. O Ed é um cara que
nessa parte de química. Eu sou um colecionador, estudioso. Eu cultivo minhas orquídeas, eu conheço muitas variedades, como cultivar. Mas quando começa a entrar nessa parte de venenos, essas coisas, como eu não gosto, eu não estudo tanto, eu não tenho... Então vocês podem ver que eu não falo muito de produtos químicos. Eu prefiro não usar. Ok? Bom, agora vamos assim para o básico. O mais básico para vocês é a questão seguinte. Bom, identificou uma planta que está com alguma área preta, suspeita de podridão, primeira coisa a fazer, pega essa planta, retira de perto das outras. Se possível ainda, de repente do tamanho da área atacada, meça uns 4 centímetros de qualquer sinal da lesão, bulbo, folha, rizoma, o que seja, e dá um corte de segurança, canela em pó. E mantenha essa planta afastada. Se você tiver o Casumin, um fungicida que você consiga, vá lá e aplica e mantenha observação. Então, podridão negra está mais ou menos por... e outra coisa, um cuidado, assim, uma dica fenomenal e simples, mas é muito importante, tá? Nunca cultive suas orquídeas próximos ao chão. As epífitas, terrestre é no solo, óbvio. Por quê? O que acontece? Normalmente o piso ele é muito rico em fungos e bactérias. E aí às vezes você está molhando a orquídea com a mangueira, na hora que você molha, o jato d'água escapa de um vaso, bate no chão, e um respingo pode ser o vetor para levar esses patógenos para dentro de um vaso seu de orquídea. E você levou o fungo e a bactéria para lá. E aí o que acontece? Chegando lá, se achar um ambiente propício, ele vai se espalhar. Ele vai criar uma colônia ali. Vai ficar só esperando uma porta de entrada para a doença, para ele começar a se alimentar e se espalhar mais, que é o quê? É a instalação da doença. Ele começa a destruir os tecidos das orquídeas. Então ele precisa de uma porta. Que porta é essa, Fernando? Uma porta. Não, por exemplo, uma lesão provocada por um caramujo, uma lesma, um tatuzinho, uma larvinha de trips, de fungos gnats. A larvinha do fungos gnats, ela adora comer raízes, ok? Achou, o fungo teve contato, ele entrou e começa a doença. Tá? Então tem que ter muito cuidado. Se você tiver alguma pergunta a mais sobre esse assunto, façam que eu vou evoluir um pouquinho. Aqui chovendo muitos dias, tiro elas da chuva. Patrícia, nós vamos bater um papo aqui. Patrícia, veja bem, é uma questão que eu estava conversando com o Veríssimo. O Veríssimo me fez uma pergunta, eu não entendi, depois que ele me explicou, que aí... O que acontece? Deixa eu pegar um exemplo aqui, não tem nada aqui para mostrar para vocês. Estou com um vaso aqui. O sol nasce aqui e morre aqui. Então o vaso está nessa posição. Tá chovendo, vou tirar para cuidar, vou tirar para molhar. Vai, mas traga para a mesma posição. Se você colocar girado, assim, mudar a referência dela, a planta ela fica meio, eu vou exagerar, ela fica tonta. Ela fica procurando, então até ela se reposicionar, ir atrás do sol. Acho que esse termo dela, busca do sol, se chama fototropismo. Então ela fica meio turva e curva e a planta começa a envergar, ela começa a ficar esquisita. Algumas vezes essas alterações de posição podem provocar ou não florescimento. A planta não vai florescer porque ela percebeu que teve alguma alteração ambiental nas condições ambientais, a posição dela. Isso pode atrapalhar a floração, ok? Então tenha muito cuidado. Se você for o caso, faz um risquinho, uma marquinha, pega uma referência. Não precisa ser milimétrico, tá? Não, eu desviei aqui 1 grau, 2... Não é assim também, mas coloque ela mais bem posicionada em relação a como ela estava antes. Faz uma marquinha, faz uma referência, ok. Que tinha que ser minha, já vi aqui, ok, deixa eu ver se tem mais pergunta. Boa noite para todo mundo aqui, ó. A minha, meu querido, a folha tá dando uma mancha preta, será que é a doença? Muito provavelmente. Mancha preta, que eu vou te falar o seguinte, olha, se você tiver condições, fotografa isso agora à noite, manda para mim, que quando termina a live, eu sempre dou uma olhadinha aí no que tá postado para mim.
E eu já te falo, mas veja bem, mancha preta, manchas na folha, gente, é mais seguro você medir 4 centímetros, mais ou menos 2 dedos, de qualquer sinal da lesão. Ah, tem uma bordinha amarelinha, afasta. Ah, pega o tecido que está preservado, marca 2 dedos, e desses 2 dedos você faz um corte com uma ferramenta esterilizada e passa canela ou própolis, canela em pó, ok? Aí, Carla Brasil, bem-vinda, Carla. Tava saudade de você, Carla. Professor, eu tenho muito problema em relação ao podridão. Você tem que ver, Edna, com relação ao podridão, de onde, o que está acontecendo. De repente é conveniente você fazer um tratamento de tentar eliminar isso dos vasos das orquídeas, fazer uma forma de diminuir lesma, caramujos, praguinhas e danos nos tecidos das orquídeas, que são portas de entrada, afastar essas plantas do chão, cuidado com o substrato que você está usando. Substrato é um vetor para trazer patógenos para dentro do nosso cultivo. Mas como assim? Vamos lá. Muitas pessoas estão produzindo muito tipo de substrato para vender. Substrato até são substratos bons para orquídea. Mas o que acontece? Eu vou dar um exemplo maluco aqui, hipotético. Eu vou começar agora a vender o meu substrato. Então eu sei a proporção do meu, mas como é que eu faço aqui o meu? Eu vou aqui na minha garagem, piso cerâmico, jogo tudo que está ali, misturo tudo ali, faço a mistura, depois eu embalo e mando para vocês. Muito provavelmente eu estou mandando para vocês substrato contaminados com fungos e bactérias por causa do chão. O chão, mesmo com cerâmica, mesmo você transitando pessoas, você vai trazer fungos e bactérias para ali. Então vamos lá, o que você pode fazer? Quando você adquirir um substrato, o ideal é que você faça um tratamento. Eu, por exemplo, eu faço sacos e sacos de substrato. Eu faço aqueles sacos grandes, eu faço normalmente aqui 4, 5 sacos de uma vez. Então eu vou usar 2 sacos. Eu tenho uma piscina grande, tipo para cachorro, eu jogo aquilo ali dentro, encho com água, cloro, tiro aquela água, jogo outra água, cloro de novo. Depois eu lavo, troco aquela água várias vezes para lavar o substrato. E aí eu vou, e o que eu faço? Vocês devem saber, sabe aquele saco de ráfia que você compra, normalmente vem batata? É um saco que tem uns furos. O que eu faço? Eu vou dentro do meu orquidário, quando eu tiro dessa caixa d'água, eu coloco dentro desse saco de ráfia e deixo pendurado. E venho com a mangueira, ainda lavo para aquela água tirar tudo que pudesse tirar, dar uma lavada naquele substrato. Aí eu faço, depois eu vou secando, eu vou mexendo nele, vou deixando ele, fica ali dias. Tá seco, eu coloco num saco comum, saco de ração, esses sacos assim, coloco no saco e deixo ele pendurado, para não ter mais contato com o chão. E aí eu passo a usar. Vocês podem ver que quando eu estou nas lives, eu vou pegar o meu substrato, ele está pendurado por 2 ganchos, ele não está no chão. Eu meto uma vasilha, eu meto a mão, pego e coloco. A não ser que eu venha já preparar uma live para vocês, eu vou lá, recolho todo o substrato que eu preciso, já boto num recipiente para ficar mais fácil, para que eu possa trabalhar e mostrar para vocês o que eu quero mostrar, tá certo? Então, substrato, plantas trazendo dentro do orquidário, muito cuidado com plantas, às vezes o fungo e a bactéria estão no substrato, mas não apresenta ainda sinais de doença. Muito cuidado, tá certo? E uma coisa é o seguinte, façam. Ah, eu acho que não precisa. Não entra nessa. Não brinquem. De repente a Edna trouxe uma plantinha, espalhou pelo cultivo dela. E olha, para você controlar isso sem um fungicida sistêmico, com todo um plano de manejo, é difícil você controlar, ok? Deixa eu ver aqui agora. Você usa alguma coisa para fixar a canela na folha? Água mesmo? Nada. O que eu faço? Eu dei o corte na folha,
eu só coloco o dedo aqui, procuro colocar o dedo, alguma coisa, para direcionar a canela para a lesão. E aí o que acontece? Como já é úmido, já tem uma umidade, a própria água da ferida, aquele líquidozinho, ele já segura a canela. E olha, eu vou te dizer o seguinte, praticamente 100% das vezes é o suficiente, ok? Eu não tenho, já tentei botar, como é que é o nome? Glicerina? Olha, inventaram, ó, é só trabalho, porque você vai pegar aquele troço melado, e com o tempo, e não sei o que, você suja tudo, a sua mão fica melada. Gente, canela em pó eu estou usando há anos, com tranquilidade, sem muito problema, e vida que segue, ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Quando está escrito substrato esterilizado no pacote, pode usar direto? Se o fabricante for confiável, claro que sim, tá certo? Pode sim, porque ele já fez o trabalho de asepsia. A outra forma também mais simples, mais rápida de você tratar o substrato, se for um pacote pequeno, é ferver. Você dá uma fervida nele. Tá? Por exemplo, um pacote de 1 kg, você bota na panela, ferve, depois está pronto. Mas eu com 4 sacos grandes, não dá não, tem que botar na água e tal. Aqui, ó. Fui vededa. Não entendi, Edna. Você recomenda toda vez que comprar uma planta, trocar o substrato? Nem sempre, Patrícia, porque veja bem, você compra uma planta, o substrato está em... Eis-Eli, bem-vinda minha amiga Silvia, aqui é Claude Mori, bem-vindo, boa noite, não consegui ler. O que acontece? Você pega uma planta e o substrato está em boas condições. Entendeu? O substrato está em boas condições, então não precisa trocar. O que você pode fazer é você usar um tratamento. Por exemplo, você acha que tem bichinho? Pega uma vasilha com água, enche, mergulha o vaso, uma água por vaso, não use essa água para vários vasos, ok? Enfia, deixa ali uns 40 minutos. Se tiver algum bichinho, vai subir. Se subir muito bichinho, troca o substrato. Mas normalmente, quando o substrato está em boas condições, não é tão comum você ter uma colônia de muitos bichos. Isso acontece com muita recorrência quando você tem um substrato já decomposto, porque ele já está decomposto, já está esfarelando, e aí não, aí os bichinhos explodem, né? Deixa eu ver aqui agora, direto, ele entrou, Qual referência para comprar substrato em sacos? Olha, veja bem, eu tenho, você acha que é do interior daqui do Espírito Santo? Se você for aqui, por exemplo, no Olambelo, que é na saída aqui da ArcelorMittal, nós temos ali um garden grande, tem outros gardens. Você vai achar pacote de 1 kg. Eu produzo o meu. Eu compro separado a casca de pinos, a casca de macadâmia, o carvão, brita, só o isopor que eu tenho aqui, aquele isopor de eletrodoméstico, aquele duro que eu tenho aqui, que eu pico para colocar no meu substrato. Brita, a gente compra aqui em material de construção, só dá uma lavada nela. Então eu não compro sacos grandes. Normalmente substrato orquídeas em garden você acha de 1 kg. Mas eu não sei se aqui no Espírito Santo, o Empório das Orquídeas 262, ele vende sacos grandes, tá? Mas é um pouquinho diferente do meu, mas deve funcionar bem. Empório das Orquídeas 262, pode falar com a Farana lá, que de repente eles têm, tá? Você que aqui está querendo começar a comercializar orquídeas, eles são um bom fornecedor, eles têm preços bons, acho que para atacado, tá? Estou encontrando caramujo nas minhas orquídeas, como posso me livrar? Observação, as plantas ficam na varanda. Vamos lá, caramujo. Eu até fiz um vídeo e não postei ainda, eu devo postar amanhã, ou depois que eu estou guardando alguns vídeos já que eu vou... Essa técnica, essa ideia aí de mergulhar o vaso em água e deixar mais ou menos 1 hora, eles começam a aparecer. Isso é um indicador da quantidade que você tem, porque vão ficar os ovinhos. Olha, o lesmicida, né, eu até mostrei, tem um vídeo aí que eu vou mostrar para vocês,
Eu comprei uma Clande Albensis Labelo Claro versus Albensis, primeira floração, comprei na casquinha, numa jangadinha de tronquinho de café. Pra vocês terem ideia, eu acho que com essa chuva não tinha nada, aí eclodiu um monte de ovos, aí começou a aparecer um monte daqueles caramujinhos pequenininhos. O que eu fiz? Lesmicida. Gente, em um grãozinho daquele azul, tinha 5 ou 6 caramujinhos mortos naquele local. Morreu ali. Ok? Então, o lesmicida, o Metarex, ele é muito eficiente desde que você tenha alguns cuidados. Quais são os seus cuidados? Nunca coloque a mão naquele produto. Aquele produto, ele não, você pode ver que ele tem um pozinho azul, ele tem uma substância, acho que é um feromônio, não sei o que é lá, que ele atrai a lesma. Se você bota a mão, você acaba tirando e diminui muito a eficiência do lesmicida, ok? Olha, eu estou usando, outra coisa, a cada 7 dias volta a colocar, porque você vai fazendo e você vai eliminando, porque você matou os pais, mas já tem ovo. Então vai colocando para ir eliminando aos poucos essas colônias, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, depois eu vou mudar de assunto. Olha, eu uso Metarex, muito bom, exatamente, Carla Brasil, Metarex foi o que eu falei. Gosto também de comprar separado, mas em sacos. O Empório das Orquídeas dos 62 também vende em sacos lá, ok? Tem o Chalé Verde, em Aracê. Você vai conseguir comprar lá a casca de macadâmia e a casca de pinos. Mas eu acho que a do Empório das Orquídeas, ele é de melhor qualidade, tá? Separado. Aí você formula do jeito que você quiser. Ok? Comprei com eles. Só que pacotes. Pergunta, eles têm pacotes, sacos grandes, tá? Aqueles sacos grandões. Acho que de ração de peixe, aqueles sacos grandes, eles têm aqueles lá, ok? Bom, não tem pergunta, vamos mudar de assunto. Replantio de purpurata, foi um outro assunto que me foi perguntado. Opa, estava agarrado no fundo aqui. É o pratinho aqui do... Então o que acontece? O plantio, a purpurata é uma plantinha, às vezes chatinha de você replantar. Tem muita coisa, muita gente falando aí que, olha, não replanta, precisa replantar. Porque você pode, se você deixar muito tempo, aquele substrato vai se decompondo e a planta vai diminuindo de tamanho. Porque ela não consegue mais ter as raízes saudáveis, você começa a ter deficiência. E nós temos a época agora de floração das purpuratas. Não é agora que tem que replantar purpurata, tá? Vamos deixar claro isso. Não é agora que temos que fazer isso. A regra que eu uso aqui é o seguinte, quando ela está começando a botar as raízes, é a hora que eu vou e faço o replantio. Mas eu faço um replantio delicado. O que eu chamo de delicado? A questão é a seguinte, vamos lá, eu tiro ela com todo o cuidado do vaso, ok? Então ela vem com um pouquinho de substrato. Eu não faço aquela limpeza de tirar todo o substrato, deixar as raízes totalmente nuas. Eu tiro com um pouco mais de delicadeza, eu não forço para fazer a limpeza mais bruta, eu faço uma limpeza, às vezes eu molho, dou uma sacudida nela e não sei o que, tal, para danificar o mínimo possível as raízes, reenvaso com substrato comum, extremo cuidado para não machucar as raízes, você tem cuidado com as plantas comuns, a purpurata, na minha opinião, ela ainda é mais delicada com isso. Planta ali, dá uma estabilizada boa na planta, entra com hormônio enraizador e fica cuidando dela que ela vai responder bem. E é uma planta de um vigor fenomenal. Ela às vezes dá umas folhas enormes. Quando você olha, era Lélia purpurata, já virou Brasilélia, agora estão chamando de Catleia. Eu nem sei como tratar mais isso, tá? Para mim é Lélia purpurata, eu vou falar de purpurata. Mas as purpuratas e as catleias, elas têm mais ou menos a mesma formação. Uma folha larga, ela é monofoliada com bulbo. Mas você consegue diferenciar normalmente as purpuratas pela a folha muito esguia, muito esticada, maior do que a das catleias, tipo Varneri e as outras, as monofoliadas. Então você consegue às vezes diferenciar. Um cuidado com a purpurata, basicamente essa.
Já teve caso de mudar a purpurata de local, assim, replantar, fora da época, ela sofreu muito, demorou muito tempo para dar flor. Outra coisa, eu já vi alguém falando, eu não gostei da forma, ele pega o vaso, a planta está aqui, não tira a planta do vaso, tira só o substrato das bordas e só repõe o substrato novo, deixando o substrato baixo, velho, decomposto, e o que vai acontecer? Vai até causar prejuízo para a planta. Eu nem quis tentar essa técnica, ok? Eu preferi seguir em frente, fazer a minha forma. Tá indo bem, eu só estou um pouco atrasado no replantio, porque eu que cuido disso aqui tudo sozinho, ok? Então é isso. Então purpurata já falei. Aí eu recebi uma pergunta também agora na caixinha de perguntas, já tem caixinha de perguntas aberta lá, tá? Já tem um monte de pergunta lá, mas vamos lá, pode fazer. A questão é a seguinte, Fernando, eu estava cultivando uma orquídea num vaso cerâmico, e aí o que aconteceu? Ué, apagou a luz aqui? Espera um pouquinho. Ué, apagou sozinho. E aí o que aconteceu? Fernando, eu estava cultivando num vaso cerâmico, a planta ficou muito grande, eu tirei e botei num vaso maior e estou com um vaso cerâmico aqui. Como é que eu posso fazer para fazer o trabalho de asepsia para poder chegar e usar esse vaso novamente? Muito simples. Se for um vaso, pouca quantidade, uma vasilha com água, joga o vaso ali dentro, dá uma lavada no vaso, tira resto de raiz, de limo, o que tiver, dá uma lavada no vaso, deixa só o vaso mais limpo, joga ele dentro de um recipiente, ok? Cloro e deixa ele ali. Existe uma história, uma coisa que é a vassoura de fogo. Vassoura de fogo, ela é muito usada em criadouros de galinha, de porcos, algumas coisas. É um botijão de gás com uma chama, tipo um lança-chamas. Não é daquele de filme, né, da guerra. É um tipo lança-chamas que você vai passando e a chama mata tudo que tem ali e acaba o seu problema. Então você já pode voltar a usar, ok? Então é basicamente isso. Semeadura em casa. Gente, semeadura em casa é diversão. É diversão. Eu, na minha opinião, é para brincar. Pra você ter ideia, uns anos atrás eu me aventurei nesse troço. E aí falei, eu vou reproduzir. Isso aqui, papapá, e comecei. Aí tinha um tal do Darli Machado, que tinha uma forma de reprodução de orquídea, de micropropagação de orquídeas em casa, com meio de cultura, com abacate, não sei o que, papapá. Tá, beleza. Eu não consegui dominar a técnica. Era uma caixa de papelão, com vidro, não sei o que, aquário. Eu não consegui dominar a técnica. Até dava alguma coisa, mas fungava. Qual é o grande problema disso? As sementes das orquídeas, elas não têm todos os nutrientes que elas precisam para germinar sozinha. Ela tem que estar associada a um fungo chamado micorriza. Mas como é que você traz isso para o laboratório? No laboratório você cria um meio de cultura que é extremamente nutritivo, extremamente rico em nutrientes para a semente. E a semente vai encontrar esses nutrientes. O que ela vai acontecer? Então ela vai começar a germinar. Mas esse meio que você usa, que é chamado meio de cultura, ele é extremamente nutritivo também para fungos e bactérias. E essas colônias, quando chegam nos vidros, espalham muito rapidamente. Um esporo de um fungo que entrar nisso, ferra tudo, você perde praticamente tudo. O que eu quero dizer com isso? Como é que você tem que fazer? O processo é bem simples. Pega vidro comum, tá? Eu usava vidro de geleia, essas coisas, levava numa panela de pressão, aí esterilizava, ele fechado, deixava ele fechado, ok? Aí vinha com o meio de... Não, minto. Lavava os vidros, errei, dá muito tempo que eu não faço. Lavava os vidros, dava uma lavada nos vidros, preparava o meio de cultura, levava no fogo. Na hora que aquele troço começasse, chegava na viscosidade adequada, você pegava e colocava um dedo em cada vidro e fechava. Muita chance de ter fungo e bactéria lá dentro, beleza? Aí o que eu fazia? Panela de pressão, um autoclave. Então você botava na panela de pressão, temperatura e pressão, matava tudo. O vidro fechado, agora está esterilizado.
Show de bola. E a semente? Aí você tinha, se você tivesse a cápsula de semente fechada, mais fácil. Porque por que o senhor está desligando sozinho? Ele tá brigando comigo esse troço. Será que tem mau contato ali? Tem não. Não. Talvez tá com frescura comigo. Tá me avisando que uma hora o Instagram vai me derrubar. 10 horas o Instagram me derruba, tá? E aí o que acontece? Se ela estiver fechada, você bota ela numa solução com cloro, depois enxuga e tal, pega um bisturi, esteriliza o bisturi no fogo, pode ser num bico de Bunsen, né? Esteriliza. Aí agora, como é que você vai abrir esse pote e botar a semente lá dentro sem que entre um fungo que está em suspensão? Não estou entendendo, nunca deu problema. Deixa eu mudar esse modo aqui. Vamos ver. Qualquer coisa eu vou pegar outra lâmpada. Eu não estou com o meu sistema, que eu tenho um sistema de iluminação que fica no orquidário, eu não tenho. Eu trouxe aqui para o quarto, então eu trouxe só com um ring LED aqui. E ele está pegando meu pé, esse moleque aqui. Se ele desligar mais uma vez, eu vou tentar fazer um negócio diferente aqui. Ó, desligou. Espera um pouquinho, gente. Deixa eu fazer um negócio diferente aqui. Nossa, isso está pegando fogo. Vamos ver agora. Nossa, isso está pegando fogo. Isso aqui de iPhone, ó. Tá quente para danar. Eu liguei agora no notebook, o notebook que está alimentando a luz aqui. E aí o que acontece? Você vai precisar abrir esse pote, abrir a semente, a cápsula com a semente, jogar a semente ali dentro, você vai abrir com um estilete, fechar sem entrar nada. Só que acontece o seguinte, o ar é muito rico em patógeno, e às vezes a sua respiração, vou botar uma máscara. Gente, a probabilidade de contaminação é muito alta. Aí o que eu fiz? Eu sou engenheiro mecânico, na minha faculdade eu fui monitor na área de escoamento de fluidos, dinâmica de fluidos, mecânica dos fluidos, eu fui monitor nessa área. Falei, eu vou construir uma câmara de fluxo laminar. Uma câmara de fluxo laminar, ela está na faixa de 8 a 20 mil, 30 mil reais. Eu construí a minha por 3 mil reais. E funcionou durante muito tempo. Só que eu mudei para cá, a rotina mudou, eu não consigo, mas um dia ainda volto nisso, que ela está guardada. Eu tenho aqui em casa, eu construí um laboratório. Eu tenho um quarto, todo azulejado, com a câmara lá dentro, uma pia própria para fazer reprodução, mas faltava vergonha na cara para mim fazer, que eu tenho cada planta fantástica que eu poderia fazer aqui, tá? Já tem meio de cultura que eu trouxe dos Estados Unidos, ok? Eu pedi, um cara mandou para mim, e o meio é fantástico. Então agora, semeadura, já falei de semeadura. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. 20 minutos de live. Depois, mas se vocês qualquer coisa a gente volta, tá? Ninguém mais fez pergunta? Depois de lavar o vaso de barro, colocar na boca do fogão para secar, serve? Serve, mas você tem que secar, tem que aumentar a temperatura dele todo, tá? Não adianta ficar uma parte sem, tá? Porque o vaso cerâmico ele é poroso, Cristina. Então ali no meio pode ter um bichinho desse lá, entendeu? Um fungo, uma bactéria. Eu acho que eu deixei correr aqui, ó. Tem um monte de pergunta que eu pulei aqui. Não, já está aqui. Comprei com eles. Qual substrato é bom para catleias? São Paulo é seco. As minhas ficam com folhas murchas. Silvia, vai controlando, acrescentando um pouquinho de esfagno. Tá certo? E vai observando. O esfagno ele mantém a umidade do substrato por mais tempo. Tá certo? Mas espalha no meio do substrato todo. E vai observando, vai observando até você achar a dosagem correta para você, ok? Tô aqui para te ajudar, tá? Qualquer coisa que você precisar, manda para mim aqui que nós vamos bater papo. Eu também tenho Metarex, ok? Não tem amigo, obrigado pela atenção. Vamos ficar espertos. O copo hoje é pequeno. Você tá ligado o copo, né? Não, mas rapaz, uma hora o Instagram tá me derrubando. E eu tô tentando falar tudo em uma hora, tá? Aí qualquer coisa nós vamos pro direct, o Veríssimo. A história do copo é a seguinte, para quem não conhece.
Uma vez eu fiz uma brincadeira aqui, uma pessoa me deu uma dica, né? Fernando, leva um copo d'água. E fala o seguinte, nesse tipo de live que não tem um assunto específico, é assunto livre, né? Tira a dúvida de todo mundo. E aí o que acontece? Se ninguém fizer pergunta, você vai bebendo. Vai falando, ó, na hora que acabar de beber água, eu termino a live e acabou. Aí eu trago uns copos grandes, né? Dessa vez eu trouxe um copo pequeno, nem me toquei. O Felício lembrou dessa brincadeira, tá? Depois de lavar o vaso de barro, já respondi. Deixa eu ver, ó, gente, todo mundo tá aí, boa noite, obrigado aí pela confiança, né? A chuva é ótima para enraizamento, mas o pH da chuva é alto. Como resolver essa questão? Baixa o pH dela, recolhe essa água, joga o ácido fosfórico até você atingir o pH desejado. Até você atingir o pH desejado e aplica, ok? A vantagem da água de chuva é que ela não tem componentes químicos, né? Cloro, flúor, essas coisas, ok? Vamos beber o óleo pequeno de água. Vou manter um copo para você. Não, mas o problema, gente, é que, olha, eu fazia live de 2 horas, 3 horas, nunca tive problema. Do nada, o Instagram tá me derrubando com 1 hora. A live com o Ed levou 2 horas e 48 minutos. Foi interrompida 2 vezes. Quando completou 1 hora, eles me desconectaram. Aí nós já voltamos. Com 2 horas, desconectaram. Aí com 2 horas e 48 não deu para... Aí a gente já terminou antes de completar 3 horas, ok? Aqui no Rio é bem quente, tenho muita dificuldade com as micros. Veja bem, quem que perguntou? Gernovski. Vamos conversar, que eu tenho umas dicas para você de cultivo de micro. Tem micrário, eu tenho micrário, vamos conversando, qualquer hora eu mostro o micrário para você. Sabe esses pratinhos que a gente compra para botar debaixo de vaso, de planta, para reter água? Orquídea é terrível, não use direto. A dica para usar, aqui eu faço aqui que algumas plantas violácea, eldorado, algumas plantas, algumas micros. O que eu faço é o seguinte, eu pego aquele pratinho, encho de brita acima da borda, ok? Bota a planta em cima da brita. Então o vaso não tem contato com água. Quando chove, você molha e o vaso enche, ele transborda, mas a água não tem contato, não fica em contato com o vaso. Então não vai encharcar as raízes da sua orquídea. Só que a evaporação dessa água, ela umidifica, ela aumenta a umidade relativa do ar e ajuda a tua planta. Beleza? Ei, Júlio, bem-vindo, Júlio, boa noite. Aí vamos ver aqui agora. Mas ó, vamos conversar, uma hora dessa eu te mostro o meu micrário, tá? Eu fiz uma estruturazinha só para cultivar micro. Peace by Flower, bem-vindo, boa noite. Deixa eu ver aqui, tal. Bom, regras básicas me pediram aqui. Deixa eu só... Eu desliguei o mouse para ligar um negócio aqui. Regras básicas para ter orquídeas saudáveis. Vamos lá. A Edna acabou de me dizer que está com um problema lá de podridão, manchas pretas, que provavelmente é podridão negra, tá? E aí o que acontece? Nós temos que ter muito cuidado com nossa cultura, é óbvio, isso aí é óbvio, né? Mas vamos lá, o que eu estou tentando organizar meu raciocínio aqui para você é o seguinte. Vamos lá, vou imaginar, Edna, me perdoe, eu vou usar você como experiência. É muito comum, eu já passei por... E aí, Farana! Ó, gente, Farana é do Empório das Orquídeas 262, tá? Ô, Sentapua, você pode fazer contato com a Farana, que ela tem os produtos que eu estava me perguntando aqui na live, tá? Sacos grandes de adubo, de flores, de orquídea, o que você precisa, ó, gente, se vocês precisarem, a Farana é a pessoa de contato lá no Empório das Orquídeas 262. O problema é que você assistir a live dela, você fica doido. Não quero argumentar, vamos voltar para cá. Então, por exemplo, você tem um cultivo e o seu cultivo está com problema de asepsia. Você tem lá, de repente, vou exagerar, vou fazer uma condição bem caótica. Você tem pragas, cochonilhas, por exemplo. Você tem, sei lá, apareceu pentecolis, com um besourinho. Você está tendo canela seca e podridão negra. Caramba, que problemão. Mas vamos lá. O que você tem que fazer? É muito problema.
E a forma de tratamento é diferenciada, então você tem que se organizar, ok? Quais são os problemas que eu tenho no meu cultivo? Olha, eu tenho podridão negra, é uma forma de tratamento. Eu tenho cochonilha branca em uma orquídea, é simples você resolver. SBP, Casa de Jardim, monitora, um produtinho mais simples, lá no Empório também vocês vão achar fungicida, bactericida, inseticida, essas coisas vocês vão achar lá, ok? E aí o que acontece? Você tem que organizar pelo que é mais grave. O que eu quero dizer para você? Eu tenho cochonilha e pulgão nas minhas orquídeas, elas estão abrindo portas de entrada para fungos e bactérias. Os fungos estão ali, eles vão entrar. Mas eu vou matar a cochonilha primeiro ou eu ataco o fungo? Fernando, eu vou atacar o fungo, vou matar o fungo primeiro. Porque eu não consigo, não acho adequado você misturar inseticida e fungicida na mesma aplicação. Porque pode, inclusive, intoxicar a planta. Então você tem que definir o que vai trazer mais prejuízo para a sua orquídea, para você trabalhar e ver como é que você vai agir. Lembre que meu exemplo aqui é uma situação hipotética e é muito difícil você ter tantos problemas assim num cultivo só, ok? Ah, eu tenho 300 problemas aqui, tem que misturar um monte de produto, você vai ficar doido. E é raro isso, eu estou dizendo assim, estou colocando uma situação extrema. Então se eu tivesse uma situação dessa, por exemplo, fui contratado para fazer um trabalho desse. Primeiro eu entraria com fungicida, bactericida, controlaria, afastaria essas plantas, né? Primeiro afastaria essas plantas do cultivo das outras, monitoraria que estavam perto. Se eu tivesse alguma coisa, já começaria a tratar com inseticida essas outras plantas. Cuidado com o que vai entrar no orquidário. Olha o entorno. Ah, mas eu tenho aqui, deixa eu dar um exemplo aqui, eu tenho uma planta de boldo aqui, lindo aqui dentro do meu orquidário. Você vai olhar debaixo da folha, está cheio de cochonilha. Você vai olhar, você tem trips, tem mosca branca, você tem um monte de problemas no entorno do seu orquidário que você tem que avaliar como é que você vai tratar isso. Porque isso vem para dentro do orquidário, ok? No meu caso, está fechado. Eu falhei, eu trouxe alguns problemas desses para dentro do trips, eu que trouxe para o meu cultivo. Eu comprei uma planta lá na região de Santa Maria de Jetibá. Não, a planta, não, cuidei, já apliquei assim, inseticida, a planta está toda limpa, não sei o que, tava nada. Tava nada. E eu agora, como eu não uso veneno, eu estou suando para acabar com isso. Então vamos lá. No caso da Edna agora, entra com um fungicida, separa essas plantas, a planta que está ali, aplica nas plantas que estão com sinais de doença, aplica ali. Preventivamente, tenta tratar as que estão em volta, vê a questão de como é que está a possibilidade de ter outras plantas trazendo outros problemas, controlado isso com... Mas, por exemplo, você pode usar lesmicida. Lesmicida com fungicida, acho que não vai dar problema, porque lesmicida é um grãozinho, e se ele vai ajudar a começar a matar a questão de lesmas e caramujos, que já é um problema muito desagradável. Então tá, você começou a controlar, vamos lá, consegui equilibrar isso, fui num agrônomo, o agrônomo me orientou melhor, porque eu não sou agrônomo, me orientou melhor de como é que eu posso fazer para poder ter um ambiente saudável para as minhas orquídeas. Então ok, consegui manter isso, aquilo que eu já falei isso lá, falando de podridão no início da live, as plantas acima do solo, ok? Numa altitude, mas que altitude? Depende de como é que você vai molhar. Por exemplo, eu aqui molho por aspersão, nebulização, vamos chamar assim. Eu posso botar até mais próximo do chão. Ah, mas espera aí, Fernando, o seu sombrite, na hora que chove, ele não tem um ponto que concentra água e cai um jato d'água no chão, não? Ah, verdade, tem sim. Então vocês têm que pensar no que está acontecendo. Então o meu aqui está em torno de 80 centímetros do chão. Que mesmo que tenha essa água, que o sombrite, às vezes ele dá uma curva, ele faz uma barriga, a água escorre, ela vem escorrendo pela tela de sombreamento e cai num ponto. Na hora que ela bate, ela espirra. Eu tenho brita no chão. Então a brita já é um elemento que dificulta ter jatos de terra
muito longos, ela já cria uma perda de carga nesse jato d'água, mas de qualquer forma está mais alto. Ah, eu vou botar aqui um jardim epífitas, tá? Plantas epífitas terrestres. É para plantar na terra, então não tem que se preocupar, ok? O que vai entrar no seu orquidário? Já falei sobre o substrato. O substrato, se você não tem certeza que ele passou por um tratamento de asepsia antes de chegar para você, faça. Porque aqui na live agora eu falei com vocês sobre a questão da fervura ou então do tratamento com cloro. Depois você lava bem para tirar todos esses excessos de cloro. Mas o cloro evapora, não vai te trazer tanto prejuízo não. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de falar mais alguma coisa. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui, daqui a pouco eu volto. Já comprei, eu gosto muito. De manhã e noite eu fico viajando. Não entendi, Edna. Eu falei demais, acho que eu perdi a linha da coisa. De manhã e noite eu fico viajando. Boa noite a todo mundo, já estou muito triste. Edna, tem o Alex Marx. Ele estava com um problema desse no cultivo dele. E eu cheguei bem perto dele. Porque ele, na verdade, ele veio e começou a me dar um monte de fotos e tal. E eu fui ajudando a cada ponto. Hoje ele tem um cultivo muito bacana. Se você for lá no Instagram dele, Alex Marx, ele estava para desistir. Ele me chama de mestre. Mestre, eu vou desistir. Cara, não desiste não, pelo amor de Deus, não desiste não, eu vou te ajudar. Hoje ele tem um cultivo fenomenal, ele conseguiu montar, ele conseguiu ter asepsia no ambiente dele. Tá com cada planta linda, 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 tá? Então a borra de café é mito, não mata fungos, etc. A borra de café, na minha opinião, ela é muito rica em nitrogênio. Mas eu não usaria isso, eu já usei, gente, olha, essas coisas, hoje me perguntaram sobre a água de lentilha, água de feijão, água de arroz, água de beterraba, água de milho, água de não sei o que, gente, esse troço não funciona, ok? Olha, não é porque a farana está aqui, e veja bem, eu já comecei a cultivar orquídeas em 1989, não tinha adubo para orquídea, a gente usava um negócio maluco que tinha para agricultura, que acabava com as orquídeas, tá? Então era extremamente prejudicial. Com o tempo, começaram aí apareceu o Peters, que a gente comprava no Rio de Janeiro, não tinha aqui quando eu já vim para Vitória, em 1991 eu voltei para Vitória. Então eu já comprava Peters, que vinha do Rio para mim, eu usava aquele pozinho azul, usei durante muito tempo. Aí daqui a pouco começou a aparecer Viagra, Bocashi, aí eu inventei de fazer a minha formulação. Estava indo super bem. Aí fui lá, porque eu já conheço o Heron há muitos anos, não sei o que, tal. Conheci o Himitsu. Gente, estou super satisfeito com o Himitsu. É fabricado pelo Heron. E veja bem, eu tenho segurança em indicar pelo seguinte. Desculpa. Ele está registrado no Ministério da Agricultura e Pesca. Não é um negócio assim, eu vou formular e vou botar no mercado, não. É um negócio que está licenciado, ele foi estudado. E o resultado dele tem sido muito bacana, eu estou muito satisfeito. Tem outros produtos no mercado? Tem. Eu gosto muito, beleza, mas o custo-benefício é mais alto. Porque eu aqui, com mais de 800 plantas, eu gasto a cada 3 meses 2 pacotes. 2 pacotes, se eu comprar o preço de venda, dá R$70. Ok? R$70. A cada 3 meses, o outro produto que se diz o principal concorrente, você gasta isso, eu gastaria isso a cada 2 semanas. 3 semanas eu gastaria isso. Então esse troço é complicado, é questão de custo-benefício, tá? Bacana, a bancada de madeira pode ser vetor para a canela seca? Não. A canela seca é provocada por um fungo também, o Fusarium. Não é a bancada que vai interferir, é a chegada desse fungo no seu ambiente. Ele não anda. Ele não é um fungo que vai sair andando, tipo uma lesminha. Ele não vai sair andando. Gente, faltam menos de 3 minutos, tá? Eu acabei de falar, a live desligando. Eu volto, tá? E volto, espero vocês de volta. Daqui a pouco eu vou começar a contagem regressiva aqui, ó. Ainda não começou, começou agora, 2 minutos. 1 minuto e 55.
Então, na hora que cair, eu volto com a live para a gente continuar, ok? Bancada de madeira pode ser vetor, paracanela, você acredita? Não. Estou com cochonilha e pulgões, estou apavorada. Tem 3 semanas que eu não adubo por causa da chuva. Veja bem, dependendo do adubo que você colocar, realmente a chuva vai lavar. Pulgões e cochonilha, dependendo da quantidade de planta, você pode aplicar o SBP, Casa de Jardim, à base de água, tá? Vai resolver. Gente, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, porque eu vou perder as perguntas na hora que cair, tá? Então, essas coisas podem até fortalecer para podridão. Beleza, é o comentário lá do Sentapua, porque esse material orgânico cria um ambiente muito propício para a proliferação de fungos e bactérias. O Remitsu, ele passa por uma fermentação antes, esses adubos orgânicos de boa qualidade, eles já fermentam antes, eles já estão trabalhados do antes, eles já estão quase na hora de já liberar os nutrientes. Isso não, vai passar todo um processo ainda para chegar no nível de entregar para a planta, ok? Aparecida, realmente eu comprei e as minhas estão enraizando, não compro outro adubo, só esse aí. Pois é, o Remitsu tem recebido excelentes resultados, tá? Ele é mágico, agora é só ele, não compro mais nada. Tá vendo, ó? Eu uso, gosto muito do Remitsu. Eu quero me livres também. Bom, quando você conseguir manter o seu ambiente de cultivo controlados com relação a doenças, as pragas, tenha sempre atenção de que eu comprei uma orquídea, vou entrar com ela dentro do meu ambiente de cultivo. Evita isso, deixa pelo menos aí umas 3 semanas elas fora, coloca dentro mergulha com uma vasilha com água para ver se está saindo, tem tatuzinho, tem às vezes tem lacraia, aquelas lacraiazinhas, tem umas filhotes de lacraia, tem caramujo, às vezes, sabe o que vocês vão achar lá? Vocês vão achar ninho de formiga, daquelas formiguinhas pequenininhas, é muito comum aparecer, tá? Ó, Júlio voltou também, então o pessoal tá começando a voltar aí. Eu tava até pedindo a Júlio, se alguém souber por que o Edna voltou, por que o Instagram me derruba com 1 hora, não faço ideia. Eu já fiz uma reclamação com eles, dá para tentar entender. Eles dizem que possivelmente, uma pessoa que eu perguntei falou que possivelmente eu fiz alguma coisa de errado. O que eu fiz de errado? Meu assunto não é polêmico. Quem assiste minhas lives aqui, eu não sou de ficar falando mal de ninguém. Não, sabe Fernando Assad, aquele cara? Fernando Assad sou eu, tá? Aquele cara não presta, uma coisa assim, não entro nessa. Eu respeito todo mundo, meus posts orquídeas, boto só meu filho que entra, porque ele adora participar. É uma terapia para ele participar desses vídeos. Hoje eu saí de manhã cedo para pegar minha mãe e ele estava fazendo fisioterapia. Eu não quis atrapalhar a fisioterapia, eu deixei ele para trás, que ele não pode ir, está internado em casa, eu fui lá pegar minha mãe. Na hora que eu cheguei, ele me viu com o celular na mão, mas ele deu um sorriso que levanta defunto. O sorriso dele levanta defunto. Eu estava cansado, meio deprimido. Não, aí cheguei, não, vamos fazer um vídeo de boa tarde. Aí fiz o vídeo de boa tarde com ele, né? Mas ó, hoje ele apareceu à tarde, tá? Hoje o Pedro apareceu à tarde. Perguntas? Vamos continuar aqui. Então, muito cuidado com o que você vai entrar no seu orquidário. Mas por exemplo, chegou uma planta, se você tem um bom inseticida, aplica. Você tem um bom fungicida, aplica primeiro o fungicida, espera uns dias, depois aplica, espera uma semana, depois você aplica o inseticida. Vai fazendo um trabalho de asepsia para você poder ir, né, evitar trazer problema para dentro do seu cultivo. Hoje à tarde ele estava com um sorriso lindo. Olha, Márcia, deixa eu contar rapidamente a história do Pedro. Pedro, ele foi um erro médico no parto, ele nasceu morto e foi ressuscitado. Ele teve uma síndrome de West, que é uma síndrome gravíssima. Ele ficou internado no Albert Einstein, em São Paulo, 10 dias. Os médicos falaram lá, a junta médica falou que ele não ia viver mais do que 6 anos e seria um vegetal em cima da cama. Eu e Valéria, nós paramos nossa vida para cuidar desse menino. Eu
agarrava ele, pra vocês terem ideia, com uma forma de brincar com ele morria de rir, ele pequenininho, bebezinho, ele botava com as perninhas dele para cima, abraçava assim, e saía andando dentro de casa, brincando, mordia os dedinhos dele, que ele não tinha sensibilidade. Então, eu e Valéria, uma carga muito grande em cima dele. Então, dia 13 próximo, ele vai fazer 33 anos. E é um moleque safado, sem vergonha, ele entende tudo, certo? Então, isso aí pra gente não tem preço. Nossa vida é dedicação exclusiva para ele. A casa aqui foi construída para ele. A gente não sai, a gente não passeia, as pessoas chegam, vocês têm que passear, têm que aproveitar a vida. Eu falei, não, aproveitar a nossa vida com ele. Nós queremos ficar com ele, é uma escolha nossa. Não, vocês podiam ir passear para a Europa, mas não, mas a gente, uma vez nós saímos, eu e a Valéria fomos expulsos de casa, vamos voltar assim. Uma amiga deu a chave da casa em Cabo Frio e nos expulsou para lá. Aí nós deixamos uma estrutura super montada para Pedro aqui. Gente, a gente estava lá em Angra, lá em Arraial do Cabo, passeando lá em Arraial do Cabo, mas com a cabeça em casa. A gente não quer ir para esses troços, a gente quer ficar com o Pedro. Às vezes passeando de barco. E aí, como é que tá o Pedro? Ah, não tem sinal para falar com o Pedro. Não adianta, gente, não adianta. Assim, a Cristina tá lembrando um negócio bacana, tá? Aquelas palhas são brácteas, né? Nos bulbos. E as espatas secas, onde vem a haste floral brota, elas devem ser retiradas assim que elas secarem. O que é a bráctea? A bráctea é um tecido vegetal que ela vem protegendo a formação do bulbo. Quando o bulbo já está firme, o que é essa proteção? Chegou uma cochonilha, chegou um pulgão, chegou uma lesma, ela vai comer a bráctea, não vai chegar no bulbo, pelo menos vai ter uma primeira proteção. Só que quando o bulbo está maduro, aquela palha seca, e ela se afasta um pouquinho, ela solta. Está aí um excelente esconderijo para cochonilhas, principalmente cochonilhas. Pulgão nem tanto, o pulgão ele é mais aparente, mas as cochonilhas amam esses esconderijos, ok? Então esse tipo de... Opa, chutei o tosse aqui, eu sou estabanado. Então esse tipo de asepsia da planta você tem que fazer também. Uma outra coisa, a espata está aqui, ela abriu para sair a haste floral, ela abriu um buraco. Vem chuva ou água de irrigação, o que acontece? Essa água, ela entrando ali, ela acumula e pode ser que ela apodreça ali e crie um ambiente extremamente adequado para fungos e bactérias. Se houver uma lesão, já vem uma doença chegando aí para você, tá certo? Então o que acontece? Você está com a espata secou. Uma dica para vocês, mais uma dica. A espata secou, mas a haste floral não. A haste floral, as flores já caíram, mas a haste floral está verde e a espata está seca. Abre, faz assim com ela, ó. E aí ela não vai acumular. E quando secar tudo, você vai com a tesoura e você faz um corte. Ah, mas como é que eu faço o corte? O ideal, a folha aqui, vamos botar a folha aqui, tá? Você vem por cima com a tesoura e dá um corte na diagonal, para mesmo quando você cortar, não permitir. Se você cortar reto, pode ficar um pouquinho de água ainda ali onde está a espata. Então dá um corte na diagonal. Esse corte na diagonal vai evitar acúmulo de água ali dentro. E se você ficar em dúvida, vai lá e abre, acaba de abrir e você não deixar acumular água ali. Ok? Então, eu já tive uma planta minha aqui que eu fui abrir, tinha uma tal de uma cochonilha rosa, que ela é rara de encontrar, ela veio de uma planta de algum lugar aí, ok? Mas eu consegui controlar rapidamente. Chama bráctea, exatamente, essa palha seca. A palha seca nos bulbos nós chamamos de bráctea. A espata de floração, aquela espata que fica em cima, é espata, com TA, ok? Isso é história com o Pedrão. Pedrão tá demais. Tirar as brácteas das amentistas também, Fernando. Seca. Pera aí um pouquinho. Bráctea, espata seca de amentistoglossa, não. Por bem lembrado, Júlio.
Algumas orquídeas, a ametistoglossa, obrigado, Júlio. Esse detalhe foi importantíssimo você me lembrar. As ametistoglossas, elas florescem aí em agosto, setembro. Normalmente, quando chega em abril e maio, elas já estão com a espata seca. Não abram a espata, não arranquem a espata seca, pelo amor de Deus. Veja bem, corte a espata seca após a floração. Porque a espata, ela vai lá abril e ela pode acumular água. Essa é a preocupação da água ali dentro. Se você tem uma espata seca fechadinha, que não tem risco de entrar, não corta. Mesmo que você não saiba se é uma ametistoglossa ou não, uma planta que floresça com espata seca, não corta. O risco de você ter a espata é quando ela abre e acumula água ali dentro, que pode ser esconderijo também para pragas. Ok? Então o Júlio fez uma lembrança bacana. Obrigado mais uma vez, Júlio. Deixa eu ver aqui. Sobre as brácteas. Até onde tira? Manter as gemas descobertas? Pode ser. Você pode ir tirando, mas com muito cuidado, tá, Cristina? Evita ao máximo machucar a gema. Às vezes eu deixo só os fiozinhos embaixo, porque o que eu faço? Vamos lá. Eu estou tirando a bráctea. Estou tirando a bráctea. Estou tirando. Eu cheguei num ponto que não dá mais para o bicho se esconder. Tem uns fiozinhos ali, mas eles não conseguem mais se esconder ali, porque eles vão estar expostos. Eu não tiro. Às vezes você pode ver planta minha, que você vai ter a gema ali, ela está com uns fiozinhos da bráctea, da palha, que eu não tirei tudo. Quando eu posso, eu pego uma pinça, mas com mais de 800 orquídeas não dá para fazer isso, né? E eu sozinho que mexo lá. Quis dizer espatas secas, é isso aí, espata seca. A espata, repetindo, não corte espata seca se ela estiver fechada. Só se ela for risco para a planta, só se estiver aberta. Ok? Vamos lá, Cleusa. O que acontece com brotos novos que fica mole e morre? Olha, normalmente é deficiência nutricional. Cálcio e boro é uma forma de você tentar eliminar esse tipo de problema, tá? Cálcio e boro. Eu até comprei um pacote de 2 quilos aqui, lá com o Empório das Orquídeas, eles vendem fracionado. Então, se você quiser comprar, se você tem mais perto da sua região aí também, mas se a maioria do pessoal que já é cliente da Farana, do Edu lá e do Matheus, da Lilian também, do Cachepores, né, Cachepor S, você vai achar lá, ok? Então, o cálcio e boro são nutrientes. Outra coisa, não adianta colocar só na época, não, você tem que colocar regularmente. A cada período, a cada mês, você coloca um pouquinho. Se você tem pouca planta, normalmente é 1 gramo por litro de água. Se você vai lá, o Empório, se eu não me engano, ele vende com 140 gramas. Dá para 140 litros. Para mim aqui eu aplico cada um 100 litros em cada aplicação. Então eu gastaria aí 100 gramas, ficaria 40 gramas, tem que comprar mais, tá certo? Então eu já comprei o pacote de 2 quilos, porque eu uso muito. Deixa eu ver aqui, gente, boa noite todo mundo. O broto novo da minha ametista está vindo com espata. Não é normal não, tá? E a essa época também, nós estamos em dezembro. Não é época de ter brotação de ametista e ainda mais espata. Deixa eu te falar um negócio, eu não sou especialista nesse assunto, mas vou dizer para você o seguinte. Nós estamos tendo uma alteração climática maluca. Tem planta, a maioria das minhas varnéries não deram flor ainda. Eu não tive nenhuma cerulha florida, ela está vindo com espata, está bonita, está vigorosa, mas estão atrasadas. Eu estou tendo algumas adiantaram, outras estão atrasando muito. Os catacetos estão tudo maluco. Tá? Tem dormência, já está brotando, já está em floração, já está perdendo floração. Tem um cataceto, do jeito que você imaginar aqui, eu tenho cataceto. Tá certo? Esse ano eu tive uma situação... Uma ametistoglossa minha abriu no primeiro semestre. Desculpa,
Uma schilleriana minha abriu no primeiro semestre. Eu na bucha. Mandei para olha, o híbrido que abriu aqui em casa, porque não é possível ser schilleriana em março. Acho que foi março. A schilleriana ela vem em setembro, outubro, por ali, né? Março, abriu uma schilleriana. O cara falou, Fernando, isso não é híbrido. Eu também está acontecendo em outros casos de schilleriana fora da temporada. Então, possivelmente, eu não sou dono da verdade nesse assunto, você pode estar tendo um problema de uma planta extemporânea, ela está vindo fora dela. E justamente por ela estar fora da época dela de floração, ela está perdida, então ela está botando já uma espata muito antes de estar com o broto formado, ou ela vai dar um broto menor. Ela não vai crescer tanto, ela já vai ficar de porte menor. Vamos conversando e vamos aprendendo com esse caso também, né? A minha murchou, é normal? Olha, brotação, murchar, doença ou deficiência nutricional. A doença é fácil você diagnosticar porque ela vai continuar pelo rizoma. Quando você só perde aquela brotação, veio o broto e o broto morreu. Aí do nada vem outro broto. Então isso é uma deficiência nutricional, ok? Deixa eu ver aqui agora. É muito orquídea, é mais de 800, cara. E eu cuido sozinho, não tem ninguém para me ajudar aqui não. Ei, doutor Felipe, que bom você estar de volta aí. Comprei deles, vou fazer a aplicação, obrigado. Gente, ó, deixa eu explicar minha relação com o empório das orquídeas. Conheço Heron há décadas, ok? Conheço Heron, acho que desde a época do início, lá de 2000 e pouco. O Heron nem tinha ainda o orquidário. E eu não tinha tanta relação com ele, mas com o tempo eu fui conversando, fui vendo o trabalho dele, participava de uns eventos e conhecendo, não sei o quê. E comecei a reconhecer que ele estava fazendo um trabalho muito bacana. Então, por exemplo, o Himitsu, vocês podem ver que quanta gente aí falou que está dando certo. Eu uso o Himitsu. Se eu não usasse o Himitsu, eu falo, olha, não sei o que, tal. Então, eu estou usando e estou satisfeito. Eu compro plantas com eles, porque as plantas, para mim, chegam aqui num preço muito bacana e plantas de qualidade. É isso que eu falo. Eu fiz amizade com a Farana. Eles me convidaram para dar uma palestra num evento que eles fizeram lá. Eu falei sobre pragas, fui lá. Fizemos uma bagunça lá, fizemos farra, eu sou bagunceiro também, eu gosto de conversar, de brincar, saímos para almoçar juntos, então nós temos uma relação. Eu visitei a estufa deles, conheci já há tempo, eu e o Valério fomos lá, e foi uma festa, ok? Já conheço, olha, deixa eu dar uma dica para vocês. Eu já ganhei 2 orquídeas com essa brincadeira, tá? Quando vocês estiverem na live da Farana, não sei se a Farana está aí de volta, eu acho que não. Quando você o que eu comi aqui de manhã, comi de falar em comer, ela é louca por bolo. Se você chegar lá e falar bolo, tem chance de ganhar uma orquídea. Eu 2 vezes, eu já ganhei 2 orquídeas. Que eu cheguei lá, o que eu comi antes de começar a live? Eu já fui na bucha, bolo, e ganhei a orquídea. As enquetes que ela faz, tá? Tô dando dica para vocês. Vou te mandar amanhã fotos da ametista, brotação bem maior que a anterior. Pô, então é excelente, cara. É só então extemporânea. Cara, show. Se tá bem maior, tá com a nutrição muito bem, tá sendo muito bem cultivada. É aquela que você me mostrou que ela tá meio torta, que você tava falando daquela pergunta que você me fez. O Pedrão tem a quem puxar, tem, cara. Rapaz, olha, quando eu era garoto, eu tinha um apelido, meio dos tios, né? Que era o luminoso. Eu chegava nos locais assim, eu chegava já brincando todo mundo, fazendo festa, então assim, eu alegrava o ambiente. Era muito, muito brincalhão e tal. Então é aquela planta mesmo. Ó, ele mandou uma foto para mim perguntando qual é a forma de cultivo da planta, que a planta estava com relação ao sol, buscando. A planta está excelente, a planta está com vigor muito legal. Quando eu vi, ela estava abrindo as folhas, não estava com as folhas abertas ainda, ela vinha soltando as folhas, e a espata já estava no meio. É só então uma questão de estar fora da época mesmo, tá, Veríssimo? Vida que segue, meu irmão. Gente, o Pedro assiste as lives, as 2, do Empório das Orquídeas 262, do início ao fim. Quando eles desligam
termina a live e fica bravo. Ele fica bravo. Aí tem que dizer, Pedro, acabou, Pedro. Porque, e outra coisa, eles brincam com o Pedro todo mundo. Olha, eu já não sou Fernando das Orquídeas. Eu já estou sendo conhecido como Fernando, o pai do Pedro. Ó, o pai do Pedro, Fernando, pai do Pedro, Fernando, pai do Pedro, Fernando, pai do Pedro. Não sou mais Fernando das Orquídeas. Você já fez eu comprar, às vezes, com eles. Rapaz, eu compro com eles. A última compra aqui, chegaram acho que 8 plantas, 9 plantas. A semana agora que passou, eu não assisti live, eu botei Pedro sair de perto. Porque eu não aguento. Entendeu? Eu não aguento. Vamos lá, olha, gente. Perguntas, vamos para 10h24. Veríssimo. Tá acabando, hein? Ó, também sou fã e cliente. Eu tô lá todo mês, toda semana tá chegando planta. Toda semana tá chegando planta. Essa que não vai chegar porque eu não assisti as lives. Gente, foi o que eu comprei agora. Eldorado com color. Aí tem outro Eldorado. Gente, eu piro naquele lugar lá. Não dá não. Peraí, deixa eu ver aqui. A farana é demais. Sempre acabo comprando. Não, e sabe o que ela faz comigo? Quando eu vou fechar minha compra, ela fala, seu Fernando, tem essa planta aqui. Fala, não, Fernando, tô mandando pro senhor, depois só paga como o senhor quiser. Eu não consigo pagar parcelado, eu vou acabar pagando tudo, entendeu? Aí a mulher vem em mim, ó, puxa minha orelha. Que copinho é esse, pequeno? Que a live tinha tendência a ser pequena, Júlio. Até o Júlio entrou na onda, olha. Mas você não vende orquídea, você é só colecionador? Sou só colecionador, sou estudioso. E o que eu estou fazendo agora para tentar também aproveitar um pouquinho a questão de transferir o meu conhecimento para vocês. Tá praticamente terminado um curso que eu vou botar daqui a pouco, eu vou disponibilizar para vocês. Um curso com 38 aulas. E eu já estou terminando esse curso, uns e-books, para botar aí, porque é o seguinte, organizar o conhecimento, né? Porque tem gente, às vezes as pessoas, pô, você não tem um curso? Eu falei, não tem curso. Aí eu chamei um amigo meu, ele é diretor de imagens da TV Capixaba aqui no Espírito Santo e da TV Vitória, que é a Record, é a Bandeirantes e a Record aqui na local. E ele é um profissional de alto nível, então ele veio, ele que me dirigiu, ele que fez tudo, filmou, editou, tá tudo pronto e tal. Nós só estamos vendo. Agora eu não vou fazer aquela história de lançamento, que o pessoal fala, de criar uma expectativa, não. Eu tenho um produto, eu vou continuar fazendo as lives normais. A vantagem lá é que você vai ter tudo organizado, tudo passo a passo, vai ter a mentoria comigo. Ou seja, vocês vão estar, eu vou ter assessoria direto em videoconferência, essas coisas todas bem mais próximo, que é mais organizado. E eu estou fazendo de uma certa forma que, por exemplo, aí ó, o Sentapua, se ele não tem muita experiência, ele com esse vídeo e a minha assessoria, ele pode até prestar serviço para outros. Entendeu? Ele pode começar a cuidar de orquidários, ele começa a trabalhar, prestar assistência técnica para outras pessoas e tal, porque eu não posso sair de casa. Ok? Então eu tá praticamente terminado, estou com 36 vídeos prontos já. Falta só fazer agora algumas coisas para fazer um negócio top. Completamente diferente do que tem na internet. O que eu quero dizer para vocês? É o que eu venho passando para vocês desde o início. Eu não chego para vocês o seguinte, ó, o meu substrato ele tem essa proporção, assim, usa aí que vai dar certo. Não vai dar certo. Então o que eu tenho falado com vocês? Eu tenho que ensinar vocês a raciocinar, entender o processo, que não é complicado, são muitas variáveis? São, mas são simples. Então, por exemplo, você tem que conhecer o seu ambiente. Estou te dando subsídio, o que é importante observar? Meu ambiente tem essa característica, então em função disso, eu tenho que escolher a planta, eu tenho que escolher o vaso que eu vou colocar e amarrar com o substrato. Então são 4 pontos que você tem que equilibrar.
Então, é isso que eu estou ensinando você a pensar. Aí você estruturou isso. Aí o que vem depois? Cultivo, nutrição, pragas, doenças, e tudo muito visual. Não é nada assim de falar, não. Inclusive esse cara é muito chato, o Rodrigo é muito chato, que ele chega para mim e fala o seguinte: olha, eu, por exemplo, falei em trips. Eu falei, o que é isso? Eu falei, trips é um inseto sugador, assim, cadê? Aí eu ia lá na planta, eu fiquei aqui um tempão filmando, eu consegui filmar de pertinho os bichinhos, navegando, isso está tudo dentro desse curso. Então é botar no mercado, quem quiser comprar, mas eu vou continuar fazendo o mesmo trabalho aqui. Não é um negócio, não, agora eu não faço aqui, agora eu sou lá. Não, eu gosto de ensinar. Eu já dei aula para muita gente, já dei aula em casa, já recebi gente para dar aula aqui em casa, é aula dentro do orquidário. Difícil a pessoa sair, que eu não deixo ela sair, cada hora tem uma coisa nova. Agora vai ver aquela coisa. Aqui deu errado, aqui deu certo. Então é isso que nós estamos trazendo para o curso. Mas daqui a pouco vocês vão ter notícia, ok? Deixa eu ver aqui agora. Já estou doido para conhecer o curso. Tá bom. E em breve, fica atento aí que em breve nós vamos colocá-lo aí, nós vamos falar, tá? Por que os adubos, no geral, sempre dizem para não colocar sobre as raízes? O que acontece? Vamos lá. Existem alguns adubos que eles, na sua composição, eles têm alguns componentes que são agressivos às raízes, ok? Eles queimam as pontas das raízes. Alguns adubos, bocashi, algumas coisas, alguns adubos que não são bem formulados, eles não passaram por um tratamento prévio de fermentação, acho que o termo é fermentação. Quando você coloca na planta, ele pode trazer prejuízo para as raízes, tá? Ele queima as raízes. Então sempre foi uma preocupação nossa, minha inclusive, de quando escolher um adubo, qual é a relação com as raízes. Qual é o grande problema disso? As raízes são responsáveis pela absorção de água e nutrientes, quase 85% da água e dos nutrientes. Folha, no máximo 15%. Então, se você quer ter sucesso no cultivo das suas orquídeas, tenha raízes saudáveis. Aí, por exemplo, eu pego 2 sacos, abro um saco do Himitsu, derramo numa vasilha, pego uma colherinha e vou colocando. O Himitsu, com outros adubos também, não é só o Himitsu, tá? Eles não queimam as raízes. Alguns queimam e matam as raízes. Então você tem que fazer um teste. Você não conhece? Coloca. Eu recomendo, é uma recomendação do Heron, do pessoal lá, do Himitsu, o seguinte: você vai aplicar o Himitsu ou um adubo organo-mineral. Você molha primeiro o substrato, deixa o substrato úmido, depois você vem com a dosagem própria para aquele tamanho de vaso, e a recomendada pelo fabricante, e faz um montinho. Esse montinho, vamos dizer, é uma matéria orgânica seca. Ele vai absorver a umidade, vai virar uma plaquinha, um agregado. Eu, às vezes, já devo ter mostrado para vocês que eu vou lá no agregado, levanto aquele bolinho, é o Himitsu todo, é um bloquinho. E ali ele começa a se decompor e liberar os nutrientes para as orquídeas. Todos os componentes macro e micronutrientes, ok? Eu não consigo fazer tudo, às vezes eu não alcanço a planta, eu vou lá e arremesso. Então o Himitsu é um dos adubos que não prejudicam as raízes. Eu aqui não tenho preocupação com isso. Muitos outros adubos não prejudicam raízes, ok? Normalmente vem na instrução, se o cara for sério, o fabricante for sério, ele vai falar não aplicar sobre as raízes, ou se não te falar nada, provavelmente não vai ter problema com as raízes. A orientação tem que vir do fabricante, se ele traz algum tipo de prejuízo ou tem alguma especificidade de aplicação do adubo. Beleza? Deixa eu ver aqui. Cristina, entendeu? Se não, volta que nós completa a informação. E amo essas plantinhas, eu amo aprender. Menina, eu brinco que eu sou um orquidiota. Você preferia um outro termo? Orquidoido.
porque eu vivo atrás de orquídea, é uma paixão. E foi a primeira vista, tá? Porque eu casei, rapidinho, eu casei lá no interior da floresta amazônica. Eu sou capixaba, a Valéria é paulistana, de São Paulo, capital. A Valéria era engenheira, ela foi trabalhar como engenheira na construção, na parte civil da usina, em outubro de outubro de 86, eu fui em fevereiro de 87. Nós nos conhecemos lá numa situação muito gozada, porque eu tinha um menino lá que, antigamente lá naquela região, engenheiro podia ser desdentado, cego de um olho, cabeça partida, careca, que era caçada a arco e flecha. A mulherada atacava numa violência danada, porque era casamento pro resto da vida. E nós tivemos muito problema lá. E eu tinha uma namorada aqui, eu sempre fui muito quietinho, nunca fui de rock and roll, nunca fui de festa, nunca fui de confusão. Eu tinha uma namoradinha aqui de pouco tempo, e eu fui pra lá e uns dias antes do carnaval. E o carnaval lá era um dia só no sábado à noite, eu não fui. Na quarta-feira à noite, o pessoal do lado do alojamento, vamos me encher o saco, eu acabei indo. Cheguei lá, aí fica com a Vivi, que era uma médica, que a Vivi também não quer rock and roll, e vocês vão ficar batendo papo. Beleza, ficamos com a Vivi. Aí veio uma professora do Pitágoras. Gente, você chegou ao ponto de ela dar um tapa na mão da Vivi para ficar pegar na minha mão, uma confusão. Aí eu combinei com a Vivi que ela morava no mesmo alojamento da Vivi. Vivi, vamos fazer o seguinte, na hora que você foi embora, nós vamos todo mundo num grupo, eu vou enfiar essa mulher no carro, eu vou bater a porta e você arranca, já fica com o carro ligado, leva embora e me salva. Beleza. Deu certo. Isso, meia-noite, 1h da quarta-feira. No fim de semana seguinte, nós estamos no clube, um amigo meu que acompanhou todo, virou Assad, lá vem aquela encrenca. Aí eu olhei por cima, meu Deus do céu. Aí eu já estava dando a volta para sair do clube, na hora que eu olhei melhor, rapaz, nela não. Outra menina, e essa menina estava com uma japonesa. Vamos pegar a japonesa. Eu falei, não. Eu sempre fui muito, gente, eu apaixonado pela Valéria, eu dei um trabalho para ela, sempre fui tímido, nunca fui de chegar em mulher, essas coisas, fui muito quietinho. E aí, vamos, cara, eu não vou, Fernando, eu sou apaixonado com a japonesa, eu quero chegar na japonesa. Fernando, você não precisa fazer nada não, só bater papo com a outra. Tá bom, ele não fez isso, a japonesa, eu vou fazer 33 anos de casado com a outra. Começamos a bater papo. Aí ela pediu para fazer uma visita lá na usina, eu tinha acesso, porque ela, como civil, ela não tinha na área de montagem, ela não podia entrar, eu levei a turma dela, e a história foi longa. Aí pronto, casamos em 89, na lua de mel apareceu as orquídeas, lá no interior do Pará, não, nós saímos lá do interior do Pará e eu achei as orquídeas lá em Santa Catarina. Deixa eu ver aqui, as raízes buscam remite, isso mesmo, as raízes, vamos lá. Cristina, minha Phalaenopsis apresentou trips, cortei a haste, joguei o vaso substrato no lixo, lavei a planta inteira, pode ter eliminado o trips ou não, muito provavelmente. Mas o que acontece com o trips, Cristina? Ele bota os ovos dentro da folha, dentro da planta, ok? Monitora, se aparecer, você começa a usar um inseticida, tipo o Caltrine. E uma característica do trips que é chatinho da gente cuidar, sabe qual é? É que o trips, uma fase do desenvolvimento dele é feito fora da orquídea, é no substrato ou no solo. Aí ele ganha a asa, né, no processo evolutivo dele para a fase adulta, ele desenvolve as asas e voa para a planta. Por isso que é um bichinho enjoado de matar. O ideal, mas eu não gosto de usar, é um inseticida sistêmico, que ele entra dentro da planta e vai matar tudo que tiver dentro da planta, ok? E só quer sugar, vai matar também. Mas tem uma boa chance, se você conseguir eliminar tudo, não tiver ovos. Agora uma coisa, um dos meus seguidores estava falando, pô, eu tô usando inseticida sistêmico, com 3 semanas volta tudo. Eu aplico, tal, não sei o que, daqui a pouco volta. Ele faz todo o intervalo para eliminar todas as fases, depois de 3 semanas volta os bichos. Como é que está a tua área em volta? O que você tem em volta do orquidário? Porque ele tem asa, ele vai voltar para cá, você tem que eliminar da redondeza. Então dá uma olhada, Cristina, nas tuas áreas do entorno aí, qual é a possibilidade de ter foco de trips ou de outras pragas, ok?
É isso aí. Hello there. Deixa eu ver aqui. Então tá sendo o orquidófilo muito querido. Entrou um monte de gente, deixa eu ver aqui agora, vamos lá. Gente, é o último gole? É o último gole? Vou dar um golinho pequeno, hein? Ó, ainda tem um pouquinho, tá? Não tem pergunta? Posso usar o Caltrine nas orquídeas? Tenho aqui e nunca usei, pode usar. Agora só o seguinte, presta atenção, Bruno. Use numa dosagem um pouquinho abaixo da recomendada pelo fabricante. Lembre que a orquídea é uma planta mais sensível. Mas o Caltrine é um inseticida eficiente de livre comércio, baixa toxicidade, mas é veneno. Use todos os equipamentos recomendados pelo fabricante, ok? Que Deus abençoe do início ao fim. Obrigado, amém. Eu gostaria de ajuda em claridade para as micro. Olha, vamos lá. Eu fiz uma live, tá no meu feed, tá lá no meu feed uma live sobre cultivo de sofronites. Eu vou dar um resumo rápido aqui, que é um assunto, até de repente eu faço uma live sobre esse assunto. Esse assunto é bacana, ok? Vamos lá. Sim, a Cristina lembrou, cuidado com os pets. Mas, Cristina, o Caltrine também ele é usado em estábulos, em pocilgas, em galinheiro, tira, mas depois volta. Ele, apesar de veneno, ele não é... E outra coisa, dosagem baixa, ok? Então, falando aí sobre densidade luminosa para micros. Há um grande problema na internet de informações inadequadas com relação ao cultivo de micro. O que eu quero dizer isso? Algumas pessoas falam assim, de que toda micro-orquídea ela tem que ser cultivada em ambiente com a umidade relativa alta e um sombreamento em torno de 70%. Fake news. Fake news. Nem todas. Tá certo? Porque o pessoal generaliza. Aí, é super difícil cultivar micro, morre tudo da doença. Justamente por causa dessas informações que são dadas na internet, e aí você vai estudar. Esse livrinho aqui, ó, tá certo? Eu tava tendo problema, eu não era muito de cultivar micro. Mas aí eu falei, não, eu sempre gostei da Vitigiana rósea, eu tinha Cernua, mas eu não tinha mais muita coisa. Por exemplo, eu não tinha Pigmeia, eu não tinha Sofronite, a Breve, não tinha Vitigiana, não tinha Masdevallia, até Masdevallia estou tendo aqui, estou tendo um monte de orquídeas aqui, micro-orquídeas aqui. Estou tendo muitas micro-orquídeas aqui. E aí o que eu faço? Livrão, vou estudar e ver como é que essas orquídeas vegetam na natureza. Aí você veja, quando eu trouxe as minhas pigmeias, as breve pedunculatas, a orientação do fabricante foi o quê? Do fornecedor, fabricante não, do cara que vendeu as plantas. Sombreamento, muita sombra e a umidade relativa do ar muito alta. Eu botei dentro do micrário. Micrário ele produz ainda, é uma casinha, eu tenho um sombrite em cima, a casinha tem um outro sombrite e embaixo tem uma bandeja para reter água, elas estão penduradas. E aí o que aconteceu? As plantas não iam para frente. Livrão na mão, vamos estudar, elas gostam de sol. 50%. Não é sol pleno. Não onde elas vegetam, elas precisam de um pouco mais de luz. O que eu fiz? Tirei do micrário, coloquei no local mais úmido, mas com uma iluminação de 50%. Estão super bem. Estão super bem. Então, a questão de intensidade luminosa, ela é muito em função da micro que você está adquirindo, você está cultivando. Ok? Serra dos Órgãos. Sua história e suas orquídeas. É uma bíblia isso aqui, tá? São as orquídeas encontradas na Serra dos Órgãos, mas tem muita planta nossa aqui. E aqui, quer ver uma coisa? Olha, ele tem muitas fotos. E ele, por exemplo, quando ele escolhe um gênero aqui, deixa eu mostrar uma situação para vocês aqui, quer ver? Tem muita coisa, deixa eu pegar um legal aqui para vocês.
Ó, ele pega as plantas, então ele vai, vamos dizer assim, desmontando as plantas, tá vendo? Ó, para você poder classificar aquela orquídea. Então ele dá a planta, o bulbo, o pseudobulbo, a haste floral, ele pega as flores, pétalas, sépalas, labelo. Ele vai desmontando e mostrando pra gente, ó, olha aqui. Isso é literatura. Esse livro custou quase R$500. Quase R$500 eu paguei nesse livro aqui. Mas é uma excelente biblioteca. Muito bom esse livro aqui. Tá? E ele tem muita informação. Você pegar e estudar isso aqui, você fica um monstro. Então eu tenho como consulta. É o que eu falo para vocês. Às vezes vocês me perguntam alguma coisa, eu falei, pera um pouquinho. Masdevallia, tá, mas pera um pouquinho, deixa eu ver o que esse livro vai falar. Porque às vezes pode ter uma coisa melhor do que eu faço. Então eu pesquiso e falo isso para vocês. Tá? Então, ou seja, eu tenho, para mim essa live com o Ed foi um aprendizado fantástico. Porque honestamente eu não dava tanta importância para o pH. Agora vou controlar o meu problema, que eu não estou achando aqui o ácido fosfórico. Eu vou comprar pela internet. Já estou vendo um pHmetro, porque como eu uso muita água, quando eu vou aplicar, por exemplo, vou aplicar o Sufocal, alguma coisa, até o próprio Casumim, quando eu precisar, eu usava o pH de 7,2. Ele neutraliza a eficiência do Casumim. Então tem que baixar para 5. Então eu com o pHmetro, depois que eu colocar o Casumim, porque o Casumim ele altera a cor, o líquido fica azulzinho. Então aquela tabelinha de coloração não funciona mais. Na hora que você pingar as gotinhas, vai ter alteração de cor, porque ele está azul, ele não está mais na cor de cristalino. Então eu vou ter que comprar um aparelho. O César, do Orquidário Dois Amigos, que me indicou. O César também é outro cara muito bacana, na região de São Paulo. Quem quiser ir, segue o César, tá? Muito legal. Olha, tá vendo? Eu tenho algumas micros que não floresceram e outras que não foram para frente. Por isso eu perguntei, vamos fazer o seguinte, manda, se você tiver o nome, manda para mim. Eu vou aqui e te dou umas dicas de como é que você cultiva. Forma de cultivo, a questão de iluminação, a adubação, como é que você pode fazer. Eu vou te ajudando para você ter sucesso. Pode contar comigo. Não consegui saber sobre água. Edson, o que você não conseguiu saber sobre a água? Vai acabar, mas não vai acabar a live não, tá? Aqui a água é só brincadeira. O que você não conseguiu saber sobre a água, Edna? O pH. Veja bem, assiste a live. A live está em 3 pacotes. Eu estou editando a live. Eu vou apagar o que está lá, porque ficaram 3 pacotes de 1 hora e 48 minutos. Né? Então deu 2 horas e 48. Eu estou editando, vou apagar o que está lá e vou botar para ser bem conciso, ok? Bem conciso. Porque a gente falou muita coisa, então eu não tenho muita experiência em edição, eu estou editando para fazer um negócio bacana lá, tá? Minha orquídea cara de macaco está secando as folhas, é normal? Não. Não. Manda foto que eu dou uma olhada. A minha orquídea está secando as pontas. Pode ser antracnose, tá? Pode ser antracnose. Antracnose é uma doença fúngica, mas antracnose é muito fácil você identificar. Eu fiz uma live também, tá no feed, sobre antracnose, muito detalhada, tá bem bacana lá, tá? Olha, pode cortar sim, mas veja bem, se a planta, vamos dizer, a Masdevallia, vamos botar assim, a cara de macaco, a Drácula, né? Ela tem uma folha pequena. Se eu voltar 4 centímetros, vai cortar tudo. Então vamos pensar o seguinte: vê a folha. Posso te dar uma dica? Tira uma foto da folha com a lesão, manda para mim, que eu já te digo onde você cortar. Eu faço um risco em cima te orientando. A dica é sempre a seguinte:
se a folha é pequena, por que a gente corta uma certa distância? Porque às vezes os fungos, eu não sei o termo exato, ele vai como tipo uns fiozinhos entrando na parte verde, e você corta só a parte que você vê que está danificada, esses troços, a doença continua. Então quando você vem e corta afastado, você elimina toda essa parte, você deixa só a parte saudável. Então essa é uma característica, é uma forma de você fazer. É complicadinho essa questão de proporcional, porque tem folhas desse tamanhozinho, tem folhas grandes, uma Celogine pandurata, que tem uma folha desse tamanho. Às vezes você tem que cortar até um palmo depois, não sei, você tem que ver e ir direitinho acertando. A cara de macaco morreu, a Drácula morreu. Olha, veja bem, eu já peguei Masdevallia. A Valéria, a minha esposa, comprou para mim uma torceirinha de Masdevallia linda. Ela, rapidinho, eu não usei o Kasumi nela e não consegui controlar. Mas era na época de muita umidade, pouca luz solar e pouca ventilação também é importante, tá, gente? Ventilação. Então, essa questão a gente tem que estar equilibrando. Tá? Então, eu agora comprei uma Masdevallia, tá num tronquinho, comprei agora lá com a farana, ela tá florida, tá num tronquinho, tá numa área de umidade relativa mais alta, mas bem ventilada e com 50% de iluminação. Brigadão, boa noite, bom descanso e olha, saúde para todo mundo e abração, tchau, tchau.